Ai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o Senhor é o mesmo eternamente. Gratidão, Senhor, pelas respostas que o Senhor já tem dado à vida da tua filha Cíntia Tanuri, pelas portas que o Senhor já está abrindo na vida dos seus filhos. E eu te louvo, Senhor, por essa viagem, que a sua filha, seu genro, possa chegar, Pai, guardados debaixo do teu cuidado naquela nova cidade. E que o Senhor esteja estabelecendo um tempo novo para todos eles. E para Cintia e a sua família também, Pai. Que marca um novo tempo, Pai, de saída de filhos, de liberação de filhos para eles serem poderosos na terra. Muito obrigada, Pai, por esta sala, pela vida da pastora, pela missionária Lila. Obrigada, Senhor, por aquela pessoa tão especial no dia de hoje que vai transbordar. Que o Senhor a use para nos edificar, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar esperança de que o Senhor vai fazer na nossa vida também. Nós entregamos o dia de hoje aos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, o Senhor está cuidando, cuida de mim, cuida de você e cuida de cada um de nós. Hoje o transbordo, queridos, é um pouco diferente. O transbordo de hoje é uma homenagem que eu quero deixar aqui gravado para depois a gente assistir, para eu não esquecer, para o Senhor trazer à memória que existem pessoas assim maravilhosas nas nossas vidas. Hoje é o aniversário da Lucirley Balduino, da Cirlei. E mesmo Cirlei ainda não entrando aqui na sala, não estando conosco nessa manhã, eu quero dizer que eu peguei essas florzinhas porque vai ficar gravado e ela vai poder assistir mais tarde. Dizer, Cirlei, ama a sua vida. Isso aqui é para você, o seu aniversário maravilhoso, ó, com bolinhas e dizer o quanto eu te amo. O quanto é bom ter uma amiga como Lucirley Balduino nessa caminhada. E, queridos, tem hora que o Senhor, ele nos chama mesmo a atenção para quando a gente precisa falar algo e deixar gravado aqui, né? A Cirlei, ela hoje completa mais uma primavera. A Cirlei entrando na sala, glória a Deus. Vamos voltar aqui, olha, Cirlei, para você, ó, na terça do transbordo sem fim. Minha florzinha do coração, para o seu aniversário. Cirlei, acho que está congelada. Para o seu aniversário. E hoje, Cirlei, eu estava aqui acabando de falar que o louvor que a gente abriu a sala hoje é um louvor de amigo, sabe? Que diz que amigo fiel, ele caminha com a gente até o fim. E o transbordo hoje é do aniversário da Cirlei. É um transbordo especial hoje, para mim poder trazer para os meus irmãos aqui a gratidão que eu tenho a Deus pela vida da Lu. E, claro, para as pessoas também falarem. A gente teria outro transbordo hoje, mas eu falei, não, eu preciso honrar a vida dessa minha amiga. E para começar, eu queria trazer, já que a gente está em Provérbios, Provérbios 17, que diz aquele versículo que eu tanto amo, hein? Que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Talvez você que esteja aqui entrando pela primeira vez ou já está nos acompanhando há muito tempo, a Cilei já faz parte da minha vida e parte também da sala Gente que Transborda, já tem alguns anos aqui. Já me ajuda nessa caminhada de fé aí, dia após dia. Eu louvo a Deus pela vida da Cirlei. Mas tem 2 anos, queridos, consecutivos. Cirlei é uma amiga que eu tenho ali guardadinha no meu coração que o Senhor me deu nessa caminhada chamada vida. Mas tem 2 anos no transbordo que a gente não comemora o aniversário da Cirlei. O primeiro ano passou, Linda Laura, despercebido. Passou dia 3 de fevereiro, Zita, e eu não lembrei do aniversário da Cirlei. Não lembrei nem na sala do transbordo, nem durante o dia inteiro. E depois fiquei me questionando, Senhor, mas ela não é minha amiga, como não posso lembrar? E o outro ano eu prometi para mim mesmo, não posso esquecer do aniversário da Cirlei. E quando chegou dia 3 de fevereiro,
Paula, esqueci novamente o aniversário da Cirlei. E aquilo acabou com o meu coração, que eu pensei, mas eu não posso esquecer o aniversário de quem eu amo. Como pode, Marlene, a gente esquecer o aniversário de uma pessoa tão querida que está sempre conosco, nos amando, assim, cuidando? E eu queria trazer e deixar gravado para a minha vida e para a vida de muitas pessoas, que o Senhor envia pessoas assim como Cirlei. Cirlei, para mim, ela tem o coração de Barnabé, aquele que não desiste, aquele que vai, independente se olha assim e fala, acho que esse daí não dá certo, não, acho que esse não vai dar fruto, mas eu vou até o fim. Assim é o coração de Cirlei. E hoje eu separei aqui, Cirlei, alguns tópicos que eu queria falar sobre a sua vida nessa data tão especial, que é o seu aniversário. Gente, olha, eu tô ficando chorona, chorosa, igual o Rogério. Eu falo que é convivência. É, a convivência só pode ser. Convivo com um homem que fala e chora, eu acabo ficando chorosa assim também. Mas eu queria falar de Celei em três aspectos aqui nessa manhã dessa terça do Transbordo Sem Fim. Eu queria falar sobre uma amiga discipuladora, eu queria falar sobre uma amiga ajudadora e queria falar sobre uma amiga paciente. E essa amiga discipuladora, eu quero falar do tempo que eu vivia no dos crentes. E a gente tinha a Casa da Cirlei como uma casa de suporte, uma casa que nos ajudava na caminhada, ajudava a estudar a Bíblia, ajudava a entender o caminho, quem era Jesus, os princípios da Bíblia. E eu tinha tudo isso ali diante de mim, mas eu nunca dei valor, sabe? Eu nunca dei valor. E o mais interessante dessa amizade que o Senhor colocou no meu caminho para caminhar é que a Cirlei nunca desistiu, mesmo sabendo que eu não tinha interesse por nada. Eu chegava na casa da Celei para estudar, eu chamava sempre Celei para a cozinha, para conversar sobre alguma coisa, para tirar. Eu não gostava daquele tempo, não entendia o que fosse falado, eu não queria aquele ensinamento. Mas ela, com toda a paciência, ela ia até a cozinha, ela pegava água, pegava alguma coisa e falava: vamos voltar para lá, para a sala, porque está falando lá, vamos voltar, com todo carinho. Então, a Celei foi essa discipuladora a trancos e barrancos, me ajudando ali a entender no culto, quando a gente caminhou junto, muitos anos numa igreja, eu chegava lá, como ela dizia, com a cara amarrotada de sono, e ela estava sempre me dando força. Acorda um pouquinho mais cedo, tenta vir, tenta ler a Bíblia em casa. Olha, hoje aconteceu isso e isso, sempre tentando me envolver no grupo de mulheres, ou no grupo de jovem, ou me dando conselhos, ou trazendo coisas da Bíblia, ou visitando uma irmã e tentando me levar, me encaixar, tentando não me perder, tentando não perder. E hoje eu entendo o valor dessa amizade. Não é uma amizade que a gente se vê e se fala todos os dias, mas é uma amiga que eu posso contar. É uma amiga que não desiste. É uma amiga ajudadora, sem olhar o que eu tenho em troca para entregar. É uma amiga de Deus, né? Quando eu falo que é uma amiga ajudadora, entre muitas coisas que Cirlei já pôde me estender as mãos, eu tenho marcado no meu coração e eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida. O chá de bebê do Brian. Brian hoje tem 11 anos, mas o chá de bebê do Brian eu convidei o conjunto inteiro para pouca comida, pouca bebida, pouco descartável, pouco tudo. Chá de bebê eu tinha na minha cabeça que ninguém iria, era chato. Então todo mundo que me via e falava assim, quando vai ser o chá de bebê? Eu falava tal dia, tal hora, lá no quintal da minha mãe. Eu pensava, não vão mesmo. E chegava outra pessoa e dizia, e quando vai ser o chá de bebê? Eu falava, tal dia, tal hora, lá no quintal da minha mãe. E assim eu fui falando com o pessoal. Só, queridos, que nesse chá de bebê acho que todo mundo resolveu ir. E tinha gente saindo pela janela, pelo quintal, era muita gente, era muita gente. E nesse tempo de muita gente, a gente não tinha nem comida, nem bebida e nem descartável o suficiente, porque a gente não fez contando com esse povo. E a Cirlei foi uma pessoa que falou assim para mim, Mônica, fica aqui curtindo o chá de bebê, fica aqui, não precisa sair, não precisa se preocupar. E ela corria na cozinha junto com a minha irmã, junto com a Rosângela também. Foi a parceira dela desse dia. Ela saía ela catando os descartáveis no saco do lixo.
não tinha onde comprar mais. Estava tarde. Ela catou os descartáveis, copo, travessa, potinho para botar caldo, talher, e ela ia lavando na pia da minha irmã, lavando cada descartável. A Rosângela ia secando e a gente colocava mais caldo, ia colocando mais água no caldo, botando um pouquinho, divide pouquinho, um pouquinho para que dê para todo mundo. Faz assim, isso aqui tu dá só para aquele povo ali, isso aqui tu dá para cá. E assim ela foi administrando nos bastidores desse chá de bebê. E eu, recebendo os convidados, eu estava entendendo que tinha tudo acabado. Não tinha nada ali. Mas o Senhor multiplica, né? Onde tem um dele ali, o Senhor multiplica. E o Senhor foi multiplicando dessa forma. Sirlei praticamente não participou do chá de bebê, porque ela estava nos bastidores ali, certo, com a minha irmã e com a Rosângela da época, lavando e cuidando de todos os descartáveis. E depois, passou um tempo, eu falei para a Cirlei, Cirlei, eu não faria isso não. Eu iria dizer, acabou. Não tem mais. Eu não ia catar descartável no lixo para lavar, não. Não ia mesmo. E ela ficou parada olhando para mim e nada falou. E hoje eu entendo o valor dessa amizade. Quando eu falo que Cirlei é uma pessoa paciente, a Cirlei, ela participou do grupo aqui, Gente que Transborda. E a gente fez uma viagem para Cabo Frio. E quando chegou nessa viagem de Cabo Frio, a gente ficou praticamente uma semana lá, juntinho. E eu já falei aqui no Transbordo, e já falei em tantas outras, né, partes aqui do Gente que Transborda, dessa família que me ajuda em oração. Eu já falei que eu tinha o hábito, né, de sempre tomar uma taça de vinho. E nesse dia lá em Cabo Frio não foi diferente. Nós compramos um vinho, tinha camarão, tinha coisa maravilhosa. Montamos lá no quarto e assim, fizemos o camarão lá na cozinha da pousada que estávamos. E subimos com aquela travessa de camarão bonita, cheirosa, sabe? E ali eu abri aquele vinho. E quando eu abri aquele vinho, a Cirlei ficou parada, olhando, sem compreender o que estava acontecendo, entendendo, sei lá, meu Deus, não sou crente. Como é que se abre um vinho? Mas hora nenhuma a Cirlei me questionou, falou: olha, não pode beber, olha, você não é crente, olha, por que que você está fazendo isso? Olha, eu vim para cá com você, com um grupo que estuda a palavra, e você está abrindo vinho. Não, a Cirlei ficou quieta, e eu acho, se eu não me engano, acho que a Cirlei guardou isso por quase 2 anos, de 2 a 3 anos, esperando o tempo certo para vir falar comigo sobre esse acontecido. Devido a esse acontecido, a Cirlei tinha decidido, depois a gente conversando, se afastar do grupo, né? Porque, viu, não é um grupo, né, tão sério assim que fala de Deus. Né? Se a liderança do grupo está ali tomando um vinho, né, vibrando, curtindo a vida como pessoas desse mundo, acho que esse grupo não é muito para mim. E assim, a Cirlei se afastou um pouco do grupo e o Senhor mesmo a incomodou em reter o que é bom e continuar nessa caminhada. E quando se passaram uns 2 anos, 3 anos, eu comentei com a Cirlei que eu tinha parado de beber vinho. O Senhor tinha me dado um sonho, e nesse sonho, eu já contei aqui também, o Senhor tinha me trazido a clareza que vinho não era o problema. Eu não estou falando que vinho é um problema para aqueles que tomam uma taça, um gole. Eu estou falando que para mim era um problema. Para mim era um problema e eu precisava parar. E eu tive esse entendimento no sonho. E falei, Senhor, se eu tiver que parar do vinho, se for o Senhor nesse negócio, eu não quero sentir vontade. Eu quero olhar o vinho e eu não quero sentir vontade, porque, gente, eu tinha uma vontade de beber uma taça de vinho fora do normal. Não era assim uma coisa assim, vou tomar hoje. Não, eu tinha muita vontade de beber o vinho. E eu falei para o Senhor tirar essa vontade, se esse sonho fosse dele. E o Senhor tirou, arrancou a raiz dessa vontade. E eu comentei com a Cirlei. Falei, Cirlei, eu parei de tomar o vinho, tive um sonho. E quando eu contei isso para ela, ela contou o que aconteceu lá em Cabo Frio, que ela ficou paralisada ali, parada, vendo tudo aquilo acontecer, mas sem criticar, sem falar, sem apontar. E eu fiquei questionando o Senhor, Senhor, será que eu sou uma amiga assim? E para a gente também ouvir a Cirlei falar.
eu quero trazer uma frase que eu ouvi em uma Bíblia católica. Eu nem sabia que tinha Bíblia católica, que tinha Bíblia. Eu não sabia disso, mas eu vi essa frase dessa Bíblia católica e a frase dizia assim: eu guardei no meu coração, porque ela faz sentido para mim. E diz assim: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu o seu tesouro. E glória a Deus, não só assim como a Cirlei, mas eu achei alguns amigos fiéis, que não aponta, mas que aconselha. E uma das coisas, amiga, que mais me chama a atenção em você, e eu peço a Deus para ser assim, é quando acontece algo muito forte, talvez na igreja, na minha vida, e eu compartilho com a Cirlei, querendo ouvir um conselho ou qualquer outra coisa, quando ela não sabe o que falar. Ela fala assim: eu não sei o que te falar. E isso ficou guardado no meu coração. A última vez que eu compartilhei algo com Cirlei, ela falou: Mônica, eu não sei o que te falar. E eu guardei isso. Quando você não tem o que falar, que não é da parte de Deus, guarde para você. Não vai trazer crescimento na vida de ninguém. E hoje, amiga, é o seu aniversário. E eu estou feliz porque eu achei um tesouro. O pai me deu uma amiga, entre tantas outras, mas uma amiga de longa caminhada. Uma amiga que, com o coração de Barnabé, me acolheu, me discipulou, me ajudou e me ajuda até hoje. Então, tem duas florzinhas aqui para você, ó. Uma do primeiro ano que eu hoje esqueci, uma do segundo ano que eu esqueci, e a do terceiro ano, só eu te dando um coraçãozinho. Que louvado seja Deus pela sala do transbordo comemorar seu aniversário aqui. E antes das pessoas falarem, deixa eu te ouvir, mulher, vem para cá, porque eu louvo a Deus pelos amigos, irmãos que o Senhor tem me dado nessa sala e uma delas é você. Feliz aniversário. Você é uma amiga do céu para mim. Viu? Vem para cá porque a gente também vai cantar parabéns e falar com você também. Ai, você me deixa como? Como que eu vou conseguir falar alguma coisa, mulher? Eu louvo a Deus assim pela tua vida. Eu estava até aqui. Primeiro eu tinha colocado no meu coração de amanhecer e ir para o monte esse ano. Eu falei assim, não. Mas aí com a live que teve, né, no grupo lá que a Cíntia me convidou, eu acabei dormindo tarde, aí acordei sem, sem vontade de subir, né? Mas tinha um propósito. E eu fazendo uma coisa ou outra, eu acabei não entrando no horário, mas é um Deus de surpresas, né? Eu, ano passado, eu confesso, até te peço perdão, eu fiquei chateada, que eu me coloquei, né, aquela coisa, vou entrar na sala, e não, e você esqueceu, aí eu fiquei frustrada, mas depois eu reconheci que eu não estava bem naquele momento. Então, qualquer coisa estava me chateando, qualquer coisa estava me ferindo. Mas, porque eu sou assim, eu falei, eu me chateei por isso. Mas depois eu entendi o porquê. E assim, o Senhor separa algumas pessoas para a nossa vida, né? Muitas passaram por nós, né? Caminhada aí de anos, mas tem, como a Bíblia mesmo fala, né, amigos mais chegados que irmãos. Então, umas que não passam, ficam. Então, eu, quando decidi, né, assim, ajudar a Mônica meia perdida, como ela falou, né? Estava ali, mas com a mente em outro lugar. Mas a gente se propôs, né, em estar, em ajudar. Felipe
discipulando a dona Irene também. Teve uma época que a gente iria sair por alguns problemas, e ele falou, agora não, porque a dona Irene estava lá. E ela vinha para cá, né? Tinha aquela coisa, então isso poderia afetar muito ela, a nossa saída. Então a gente aguardou. E no tempo de Deus né? A gente saiu, mas o nosso coração sempre foi, né? Ali com os irmãos, sempre, né? Teve, é uma família que ficou, né? Suzana, em todos. E, e teve uma época que eu ficava de casa, mas olhando as postagens da Mônica, e eu estava aqui muito preocupada, com meu coração muito angustiado. Eu só via negócio de dinheiro, ganhar dinheiro, ser rica, ser rica. Eu falei, meu Deus, onde a Mônica está? Aí eu até mandei uma mensagem pro meu pastor Rogério uma vez. Eu falei, Rogério, eu estou muito preocupada com as postagens da Mônica. E ele falou, mas por quê? Eu falei, não. Eu falei, só está falando de dinheiro. E eu estou assim, preocupada onde está a mente dela. Ele, não. Eu falei, então aí fiquei em paz. E logo depois foi esse convite que ela começou, né, a me convidar para a sala. E eu não queria, porque eu achei que era uma coisa. Depois eu falei, depois que ela começou, né, a mandar as viagens eletrizantes da Cíntia, que eu falei, ah, não, então não é o que eu estava pensando. Achei que era alguma coisa de vendas, né? Aí eu entrei aqui, permaneci, né? Graças a Deus. Nessa época, né, que ela falou aí, que eu saí, mas eu saí com tanta tristeza e orando ao Senhor, e Ele realmente me falou, volta, e retém o que é bom. E eu voltei, e assim, eu me alegro todos os dias, né, quando estar aqui, faz uma diferença na minha vida espiritual, aqui, de sentar, de compartilhar muito. Eu louvo a Deus por cada um, pela Mônica, por todos que estão aqui, que eu sei que tem um carinho muito grande por mim. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, é muita gratidão por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é para mim, principalmente, né, por estar na presença dEle. E eu amo cada um de vocês. Muito obrigada pela surpresa. Nem sei se eu merecia, mas Deus é maior, né? Amém. Deus é maior. Meu Deus. Bora falar para dar tempo do povo Beijo. falar. Tanuri, vem para cá, dá um beijo na Cirlei, que hoje é aniversário dessa mulher. Deixa eu te ouvir aqui. Que coisa linda. Que alegria, Lu, poder comemorar seu aniversário. Desde a primeira vez, né? Antes de eu conhecer a Lu, quando ela entrou na viagem eletrizante, a Mônica me falou e ela mandou uma frase, a Mônica compartilhou, e foi um tempo que eu estava passando muito, assim, muito desafiador, muitas pessoas pensando justamente isso, né, Lu? Ah, a Cíntia desviou, entrou numa seita chamada Transbordo. Então era tão difícil ouvir pessoas que eram autoridades espirituais na minha vida, que eu amava, que eu tinha tido uma caminhada, né, que estavam tristes comigo por estar no grupo online. E aquilo foi um encorajamento. O Senhor usou a vida da Lu para poder me fortalecer naquele momento, no propósito que Deus tinha me confiado ali de compartilhar a palavra de uma maneira inusitada, diferente, com pessoas que eu não conhecia, mas que Deus conhece, ama, queria tocar, queria alcançar. Então foi tão importante para mim, Lu, a sua vida, naquele momento exato ali. Aquilo que o Senhor fez, né, trazendo você para o grupo, na minha vida, me marcou. E louvar o Senhor quando eu estive no Rio, que eu conheci a Lu, que eu pude ir na casa dela e receber tanto amor. Esse amor generoso, cuidadoso, como a Mônica falou. E eu lembro que eu desabafei com a Lu, não sei se você lembra, Lu, ali na porta da casa de Laninha.
A gente estava indo para um passeio e eu contei para a Lu, né, coisas que tinham acontecido comigo, assim, contei minha vida por inteiro, porque eu senti ali um lugar seguro de confiança, onde eu podia falar e partilhar. Muito feliz que ela participou ontem da live, quando eu ouvi ali a minha amiga Andressa dando boa noite para a Lu. Eu falei, ai, que bom a Lu tá aqui, estamos juntas aqui, nesse ambiente também de oração e de compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero deixar para a sua vida a frase que ontem nos marcou na live, Lu, que quem aprende a permanecer tem estrutura depois para abraçar, para segurar as promessas. Como a Mônica falou, isso aqui é algo, é uma marca sua. Alguém que permanece, alguém que tem constância. Ela tem também a alegria depois de viver as promessas. Ela, no processo, ela é forjada, recebe uma estrutura capaz de suportar o peso da promessa também. Que o Senhor te abençoe. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, sua família, por tudo que já se cumpriu na sua vida, na vida dos seus filhos, que nós oramos e vimos o Senhor fazer, e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazê-lo. Tudo que você ainda vai viver e nós vamos poder celebrar juntos. Deus te abençoe muitíssimo, poderosamente. Você é uma amiga, como a música que tocou aqui, que você não ouviu, depois você vai ver na gravação. Isso descreve você e nós reconhecemos. Você é um presente, é bênção de Deus entre nós. Te amo, minha amiga. Obrigada pela sua amizade. Aleluia! Zita Guimarães, dá um beijo e a gente vai continuar no grupo, porque Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Lucilei, você é demais. Você realmente é muito família. Você nos passa essa calmaria. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu confesso que eu lembrei, no começo desse ano, eu lembrei que a gente tinha esquecido semana passada. E até eu tinha falado com a Lila. Lila, não tem ninguém para aniversário esse mês. Olha o aniversário da Lucilei. Aí ela falou, eu vou ver e a gente vai então, porque a gente não queria deixar mais acontecer o que aconteceu. Mas louvado seja Deus pela sua vida. E o Salmo 128 diz assim, há muitas bênçãos para quem ama e obedece ao Senhor e anda sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da sua vida você será feliz. E eu quero deixar essa palavra nesse dia hoje, de mais um ano da sua vida. Que Deus continue te abençoando, que 2026 seja um ano muito próspero na sua vida, seja muito abençoado em todas as áreas da sua vida, que aquilo que você ainda não conquistou, esse ano você vai conquistar, porque esse é o ano da conquista, esse é o ano que seremos cheios do Espírito Santo, tudo aquilo que nós, o Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, Ele realizará na sua vida. Que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Muita paz, muita alegria, muita felicidade no seu coração. Amém? Parabéns, Lu. Deus te abençoe. Eita, dia de festa. Antes da Rosi orar, gente, não tem como, tem aqui, ó. É o nosso parabéns do transbordo. Ana Maria já enviou, não esquece, não consigo entrar, mas não deixa de dar os parabéns para a Lu, dizer que ela é muito preciosa. Não tem como não cantar, né, gente? Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe A vida seja um eterno eu aprendizado. sou Aleluia. Aleluia! Parabéns, Glória a Lucila. Deus, feliz aniversário, Lu. Feliz aniversário, Feliz Lucilei. aniversário, Lu. Tudo de bom para você, meu amor. Viva! Glória a Deus, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Pastora Rosi, cadê tu? Vem para cá, ora e abençoar a vida de Lucilei Balduino mais uma vez. Deus é bom conosco. E você que não conseguiu falar aqui, você pode deixar o seu recadinho do coração lá no grupo
que vamos estar lendo e entregando ao Senhor. Senhor Deus, eu quero louvar ao teu nome pela vida da minha irmã Lucilei. Senhor, ela é realmente essa mulher sábia, essa mulher amorosa, essa mulher que guarda, Senhor, com a prudência, a vigilância, aquilo que o Senhor põe no coração dela. Fortalece o coração dela. Se tem algo hoje entristecendo, trazendo saudosismo, que o Senhor venha consolar, fortalecer, dar saúde, sustenta a tua filha. Eu abençoo a vida da minha irmã com muita saúde e te louvo por ela fazer parte desse grupo. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Lu. Que você continue sendo essa mulher como referência para as nossas vidas. Um beijo enorme. Glória a Deus. Obrigada, Lu, obrigada por você ter entrado. Meu coração estava aqui apertado. Eu falei, meu Deus, entra ou não entra? Ai, Jesus, de qualquer forma, eu vou deixar gravado o transbordo, porque é um presente do nosso Pai e a gente precisa compartilhar com os nossos irmãos. Por mais que tenham pessoas que um dia tenha feito mal para a gente, existem pessoas com o caráter de Cristo para nos ajudar nessa caminhada chamada vida. Obrigada, Lucilei. Feliz aniversário. Obrigada a você que está aqui comigo. E vamos deixar o recadinho no grupo para não cair a live. Obrigada, Lila. Obrigada a você, tá gravado, a gente compartilha com o irmão.